Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem conosco em mais um webinar do Hub da Gestão. Hoje a gente vai falar um pouquinho do ESG, que é o lado do ambiental, do social e da governança, por conta da importância que esse tema tem no mundo empresarial de hoje. E a gente se ouve muito falar em ESG, mas a gente não tem uma noção muito clara e muitas vezes a gente percebe a dificuldade das empresas estarem tratando desse assunto, materializando esse assunto dentro das empresas. E aí a gente escolheu hoje o tema da cultura organizacional trazendo o ESG para as empresas, que é exatamente esse elo importante para que haja uma materialização das iniciativas ligadas ao ESG, trazendo o ESG para dentro da cultura organizacional, que é não só o tema de hoje, como o assunto que a gente vai estar abordando com a participação de duas palestrantes fenomenais que vão se apresentar daqui a pouco para falar sobre esse assunto. Então, antes da apresentação propriamente dita das nossas palestrantes, eu vou pedir para o Thomas passar alguns recados aí que são importantes para a gente poder acompanhar de uma forma adequada o nosso webinar. Por favor, Thomas. Obrigado, Pedro. Então, boa noite a todos novamente. Sejam muito bem-vindos a este webinar. Gostaria de passar para vocês um pouco sobre a ferramenta que é o Zoom Webinar, que aqui nós estamos utilizando hoje. Se durante a palestra vocês tiverem algum insight, alguma dúvida que tiverem sobre o assunto de hoje, por favor, utilize a ferramenta Q&A, que é Questions and Answers, que seriam as perguntas e respostas. Então, através dessa ferramenta, vocês podem elaborar suas perguntas e encaminhar diretamente para os nossos palestrantes. Se existe também um bate-papo, a ferramenta bate-papo, geralmente mais para um cliente geral, uma coisa mais simples, né? Se tiver algo mais específico, por favor, utilize essa ferramenta Q&A, que aí durante o webinar, os nossos palestrantes vão estar respondendo todas as dúvidas que aparecerem, tá bom? Muito bem. Thomas, se você puder passar o slide dos nossos parceiros e patrocinadores. Bom, eu sempre costumo pedir a projeção desse slide para agradecer a participação da Britec, da Leveros, da Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, do Estúdio Fiscal, da Agência M, da Stex e do Bloco 1, como empresas que nos apoiam dentro do processo de divulgação dos nossos webinars, e graças a essas empresas que acreditaram em nosso propósito desde o início, é que a gente continua existindo e continua procurando trazer o melhor da qualidade da informação para os sócios de pequenas e médias empresas e para os gestores dessas empresas. Então, agora eu vou entrar na apresentação da Cláudia Leite e da Maria Lúcia Perosa, para que elas se apresentem e depois eu vou me apresentar. Aliás, eu vou começar primeiro me apresentando, porque é bem curtinho, tá? Meu nome é Pedro Ivanov, eu sou fundador do Hub da Gestão e junto com 6 membros maravilhosos é que a gente consegue sustentar o Hub da Gestão, que a gente consegue pensar nos melhores temas e nos melhores conteúdos possíveis para trazer isso daí para vocês. Então, obrigado aos membros do Hub da Gestão e obrigado a vocês que nos ouvem, que nos veem e que participam dos nossos webinars. Então, agora eu vou apresentar a Cláudia Leite e vou apresentar a Lúcia Perosa. Pode ser na ordem alfabética, que é um hábito que eu tenho. Então, Cláudia, por favor, e depois a Lúcia. Olá, obrigada, Pedro, obrigada, Thomas. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar aqui dividindo esse palco com a Lúcia. Que alegria estar aqui com você, Lúcia, mais uma vez, compartilhando aí conteúdo, compartilhando um pouco das nossas histórias. Bom, eu fui executiva há 25 anos, trabalhando aí em grandes organizações, notadamente a Nestlé, uma maior empresa de alimentos do mundo, trabalhando muito estratégia, área comercial, novos negócios, isso ao longo de 10 anos, até que eu fui convidada pela Nespresso
para que eu trouxesse a marca para a América Latina. Eu fui a primeira colaboradora na região, e isso em 2006, não só para esse trabalho de estratégia, posicionamento e construção de marca, mas eu ganhei em tema sustentabilidade em 2006. Enquanto cidadã, eu já executava muitas coisas, já praticava muitas coisas, mas profissionalmente é outro desafio, é outra jornada. E assim aconteceu ao longo dos anos, em que eu cuidava não só de estratégia, mas comunicação corporativa, gestão de reputação, todo o trabalho de comunicação que nós fazíamos ali com a marca. Naquela época, é muito distinto do que tem hoje, né? Hoje com um destaque realmente muito grande. Estamos vivendo aí uma era em que se fala de mais de sustentabilidade e de ESG, e ainda assim carece muito para que a gente esclareça não só o que isso significa, mas o impacto que tem no negócio e como a gente pode fazer. Hoje eu tenho uma empresa chamada ILO, que em espanhol quer dizer fio, o fio que conecta, que dá sentido, que dá essa coesão inteira. Então, ILO, estratégia e propósito. E aí eu executo trabalhos não só como palestrante, mas conselheira consultiva e em consultoria também em relação a esses temas, a esses territórios que eu tenho maior domínio. Mais uma vez, obrigada, Pedro. E passo, então, a fala aí para a Lúcia, para que ela possa se apresentar. Obrigada, Cláudia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu é quem agradeço, mais uma vez, a oportunidade de poder estar aqui e aprender com a Cláudia, né? Todas as vezes que ela fala desse tema, é sempre para mim um aprendizado e um desafio para ajudar a gente a implantar isso nas empresas. Bom, eu sou psicóloga, tenho aí algumas formações de MBA, administração. Eu tenho certificação em coaching e também no Barrett Analytics, que é uma metodologia que trabalha com mapeamento de cultura e transformação cultural nas organizações. Esse é um tema que desde sempre me encantou. Eu trabalhei no mundo corporativo um pouquinho mais de 30 anos, eu falo bem baixinho assim, que é para não, né, falar a idade, mas durante esse tempo eu tive a oportunidade, eu sempre trabalhei em RH e tive a oportunidade de atuar em empresas diferentes, com jeitos diferentes de fazer as coisas, né? E isso me intrigava, porque que algumas coisas em alguns lugares funcionavam e em outras não. Então, esse tema cultura sempre foi muito importante para mim. Quando, então, a questão de 1 ano e meio, mais ou menos, eu saí do mundo corporativo e fundei a Cultivar, que hoje é a minha consultoria, e que trabalha com foco principalmente, né, em cultura organizacional, transformações culturais e desenvolvimento de lideranças. Então é isso, gente. Hoje eu vou aprender aqui com a Cláudia, tá? Eu só sou coadjuvante. Bom, se você vai aprender com a Cláudia, imagina eu, né? Então, a gente vai estar, assim, tentando trazer todas as nossas experiências, as nossas vivências para favorecer aos participantes. E aí, aos participantes, eu peço para que façam todas as perguntas que acharem conveniente para aproveitar do alto nível de conhecimento, tanto da Cláudia quanto da Lúcia, e da experiência profissional que elas carregam. Esses são momentos únicos que a gente tem para pular alguns passos à frente, trazendo as questões certas no momento certo. Então, agora chegou a hora de eu começar a fazer as perguntas aí, porque eu também sou um curioso, então eu vou estar perguntando coisas para a Cláudia, estou perguntando coisas para a Lúcia, e a primeira questão, ela cabe para as duas, o que é ESG e como se relaciona com a cultura organizacional. De novo, podemos começar com você, Cláudia. Tá ótimo. Eu adoro, assim, já começar com definições. Eu vou dar até um passo anterior, porque existem muitas questões, né, ou dúvidas em relação à sustentabilidade, ESG, se são a mesma coisa ou não. E eu gosto sempre de esclarecer para as pessoas entenderem o que isso significa. A primeira coisa é que sustentabilidade é um termo que foi utilizado ao longo de muitos anos, segue sendo utilizado, e ele traz uma visão complexa e sistêmica, um olhar de longo prazo, que vai muito além de você simplesmente mitigar, né, os impactos ambientais, incorporando uma série de temas que também estão dentro do ESG, e com foco ali de novos produtos, novos serviços,
mas esse olhar assim, realmente de longo prazo dentro da estratégia da organização. ESG são 3 letrinhas que foram cunhadas no ano 2000 pelo então secretário da ONU, que era o Kofi Annan, que ele trouxe isso a público em 2004, em um documento que foi publicado chamado Who Cares Wins, e ele compartilhou com cerca de 50 gestores aí do mercado financeiro para trazer esse olhar bastante prático para o mercado financeiro. Então, foi ali que ele começou a ser utilizado, foi ali que o ESG nasceu. Essas 3 letrinhas que em inglês querem dizer meio ambiente, social e governança. Alguns falam que o G tem que estar na frente, que o S tem que estar na frente, independente de qual seja a ordem, são indissociáveis. As 3 são importantes de acordo com a realidade do negócio. Talvez você tenha um G maior, um S maior, um E maior, de acordo com o seu contexto, mas traz esse conjunto de critérios ambientais, sociais e governança num olhar muito prático, muito didático, de falar de impacto. Define investimento responsável, identifica retornos ajustados ao risco, e é sobre o risco que a gente está falando, né? E destaca também algumas oportunidades de investimento aí nas 3 vertentes que nós temos, mas não necessariamente resolvem o problema. Então, o ESG tem esse caráter, com esse olhar um pouco mais de critérios, né, específicos para que possam ser adotados. Eles se completam, vêm de maneira muito, muito integrada. Muitos falam que é a evolução de a ESG é quase a evolução da sustentabilidade. Eu discordo, eu sigo entendendo que são coisas distintas, ainda que um termo ESG hoje seja aplicado de maneira muito mais difundida, muito mais clara aí no próprio mercado. E aí, quando a gente fala, né, você perguntou em relação a cultura da empresa, né? O que isso tem a ver? Então, já vou falar alguma coisa e passar para a nossa especialista aqui, que é a Lúcia, né? O que eu diria, né? Assim, que não é para inglês ver. Não é simplesmente você ter um selo, ter uma certificação, dizendo, nossa, eu sou excelente, né? Tem que fazer de maneira legítima. Tem que realmente ser de dentro para fora. E passar para essa avaliação, avaliando a sua própria cultura, engajando as suas pessoas, né, engajando seus colaboradores, as suas partes interessadas, fazem com que o resultado seja ainda melhor naquela avaliação de qual que é o nosso legado, qual que é o nosso propósito, para que a gente existe, por que a gente está aqui. Então, não adianta nada você fazer daqui para fora, se dentro, você pergunta para um colaborador, ninguém nem sabe daquilo, se não está vivendo. Então, eu já passo aí para a Lúcia, que é a nossa especialista, para que eu possa aprender com ela também. Legal, obrigada, Cláudia. Realmente o que você falou traz para a gente essa reflexão, e eu vou, né, do que a empresa pode fazer e como fazer isso da maneira correta. Então, eu vou me atrever a dizer, e aí, se eu estiver errada, você pode me corrigir em público, tá? Que o ESG é uma estratégia de atuação que a empresa decide ter em relação a esses temas, né? E quando a gente fala de ações ou estratégia, ou como eu vou fazer as coisas aqui voltadas para o mercado, para o ambiente, para o social, a cultura, como você mesmo disse, permeia essas decisões, né? O que é a cultura? A cultura é como eu costumo brincar e dizer que é como a gente faz as coisas dentro da empresa, é o DNA da empresa. Então, eu estou aqui para quê? Qual é o meu propósito? Como é que a gente funciona? Quais são os comportamentos esperados? E se o ESG é uma estratégia importante para a empresa, ela faz parte da cultura também. Então, o que eu quero dizer? Que não adianta nada a gente ter um plano de atuação, planos bem definidos, se a gente não ligar essa atuação com os valores da empresa. Então, a gente precisa identificar os valores, validar esses valores, de forma que eles passem a fazer parte da vida daquela empresa, né? Então, assim, a estratégia aplicada aos valores core da empresa é que tem a ligação com esses objetivos em questão. Por exemplo, né, se a empresa tem como um valor uma preocupação com as gerações futuras, ela com certeza vai conseguir olhar quais são os impactos ambientais que ela tem
e que ela pode mitigar. Se ela tem como valor, por exemplo, o respeito às pessoas, a confiança, ela vai ter uma preocupação ou vai conseguir implementar de uma maneira um pouco mais correta, vamos dizer assim, as questões de diversidade, de inclusão, de respeito às diferenças, de empatia, né? E se ela tem aí como valor a ética, a integridade, com certeza ela vai fazer isso dentro de regras e disciplina de governança, né? Então, eu acho que se a gente tiver muito bem estabelecido os valores e os princípios que fazem parte daquela cultura, né? Dentro do propósito pelo qual ela existe, e orientar as ações sobre esses valores, com certeza a gente vai conseguir implementar ações que levem à melhoria ambiental, social e de risco, né, de governança aí do mercado. Acho que é isso. Muito legal. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Lúcia. E eu acho que vocês foram muito felizes aí na introdução do assunto, porque é muito importante que as pessoas percebam como no mundo de hoje os assuntos importantes precisam estar conectados de alguma forma e embutidos dentro da cultura organizacional através de uma gestão de pessoas adequadas para que todo mundo reme na mesma direção. Não é só traçar um objetivo e deixar de entender que esse objetivo está dentro de um contexto empresarial, dentro de um contexto social, dentro do contexto nacional e dentro de um contexto mundial. Precisa acreditar nisso daí, porque todos nós sabemos o quanto, por exemplo, eu vou citar só um exemplo, mas tem outros exemplos, o quanto o lado ambiental é importante no mundo de hoje. Haja visto tudo o que está acontecendo no mundo todo em relação às variações climáticas que já existem. Tá? Mas, enfim, eu não vou me alongar porque as palestrantes aqui são elas, não eu. Então, Pedro, a tua função aqui hoje é de fazer perguntas. E aí, dentro das perguntas, a gente sempre procura trazer uma interação com os nossos participantes através de pesquisas, são perguntas que são feitas e os participantes eles colocam as suas opções, a sua visão em relação às respostas possíveis. Então, Thomas, vamos apresentar a primeira pesquisa em que a pergunta é como a sua empresa trata de políticas ESG. Agora, fiquem à vontade aí para colocar a resposta que vocês acharem mais adequadas e associadas a essa pergunta. Vocês têm 30 segundos. Muito bem, aqui temos 100% dos respondentes dizendo que estamos começando a ver isso. De uma certa forma, isso não é novidade, existem grandes empresas que já estão num processo mais avançado em relação a isso, mas quando a gente vê médias empresas e aí, no caso de pequenas empresas, mais intensamente ainda, a gente vê que as ações ainda não são ações assim visíveis para o mercado como um todo. Existem iniciativas nesse sentido, mas não são visíveis como um todo de uma forma significativa, tá? Então, eu complemento essa observação com uma pergunta dentro da experiência da Cláudia, como é visto o SG nas médias empresas? Você que tem uma vivência muito forte em relação a esse assunto, Cláudia, o que você está vendo nas médias empresas? Que importância que é dada a isso daí? Qual o comportamento das empresas em relação ao ESG? Eu vejo que o tema ele segue quente. Muitos acharam que era modinha, que era algo que ia passar, e de fato não. Está cada vez mais se consolidando e, ao mesmo tempo, já peneirando aqueles que têm as práticas que são reais e aqueles que têm iniciativas que são muito, muito rasas, né?
muitas informações estão aí disponíveis e até desinformam, chegam até a conflitar entre elas. Ainda existem aqueles que acreditam que ESG é coisa de empresa grande. Sabe aquela coisa do mal de Golias, né? De ser o grande, que aí tem uma exposição maior, tem um impacto também que é maior, até dada a proporção ali da sua operação, e a depender do setor onde atua, já tem uma regulação muito maior também, e por isso são aqueles que têm que fazer, né? De fato, todos nós já estamos sendo impactados com esses temas, queiramos nós ou não. Citando aqui alguns aspectos, né, que levam a toda essa temática, essa preocupação que tem sensibilizado as pequenas e também as médias empresas, porque fatores físicos ou operacionais, nós estamos falando de mudança do clima, nós estamos sentindo na pele essa mudança de clima, falávamos um pouco antes aqui do webinar começar, e o que isso impacta? Na escassez de recursos, de insumos para a produção, e acaba elevando também os nossos custos e a nossa capacidade de gerar resultados, seja no médio, seja no longo prazo. Ainda nesses físicos ou operacionais, eu colocaria que a própria desigualdade social, não só por uma questão de sermos humanos e de não podermos perder essa característica, mas ela fragiliza os mercados de consumo e reduz a economia. Se eu não tenho um entorno que está desenvolvido, eu não tenho como pensar somente na lucratividade ou no desenvolvimento, em prosperidade, se o entorno não é próspero. Outros aspectos que já estão chegando nas pequenas e médias empresas, acesso e custo de capital, seja pela facilidade que você tem em ter acesso a melhores juros, né? Melhores condições aí quando você tem ações relacionadas às temáticas ESG, mas tem o contrário também, aquelas que acabam tendo, a partir da análise de risco e a estratégia financeira, restrições de financiamento, como, por exemplo, o setor de combustíveis fósseis. Mas o que eu gosto de trazer aqui é sempre o olhar de oportunidade para qualquer empresa de qualquer tamanho, porque o mercado mudou e vai seguir mudando. Não são só as novas gerações, não são só os novos consumidores que já vêm com esse olhar, com esse comportamento, buscando se conectar com empresas e produtos e serviços que estejam coerentes também com seus valores pessoais, mas todos nós, enquanto cidadãos, queremos ter produtos que sejam responsáveis, que sejam éticos, que sejam coerentes, além de trazer o benefício do que nós esperamos daquele produto ou mesmo daquele serviço. E eu acho que para coroar aqui, né, já que a gente falou aí de médias empresas, né, a pergunta que você falou de médias empresas, tem muita gente que ainda está esperando vir uma regulação no seu setor para poder mover. Então, assim, ela vai chegar, nem que seja pela dor, pela obrigação. Então, sejamos inteligentes e antecipemos essas demandas, organizando aquilo que nós fazemos dentro de casa. O que nós já temos de ações que fazem sentido, outras nem tanto, que precisa ser revisto para que a gente esteja preparado para esse momento que o mercado realmente aquecer. E acho que, para finalizar aqui, né, em relação às médias empresas, quando nós falamos em termos de sustentabilidade, para não dizer que é coisa do outro, é uma obrigação da grande ou uma obrigação de governos, nós estamos nos posicionando sobre o que nós acreditamos ou como nós vemos a importância para as pessoas e a importância para o meio ambiente. Simples assim. Se eu puder resumir o que tem que nos levar a mexer, a mover para essa agenda, eu diria que são esses dois temas. Muito bom. E você citou dois aspectos aí, eles têm até uma certa correlação, mas eles são extremamente interessantes dentro dessa visão empreendedora, porque eles estão diretamente associados com aspectos de inovação e de iniciativas dentro do mundo empresarial. E a gente sabe muito bem que esses dois componentes, eles levam a uma diferenciação da empresa em relação ao mercado e como ela é vista pelo mercado, tá? Então, a Lúcia, ela havia citado o aspecto estratégico, então isso cobre muito bem essa visão estratégica da empresa. Então, tem que ser feito, tem que participar
e tem que mostrar aquilo que está sendo feito para não ser um greenwashing do ESG, tá? Então, mas muito legal essa colocação que você fez, porque é importante que o empresário ele entenda o papel que ele tem, mas não só o papel, o quanto que ele favorece e é favorecido, que a gente vai conversar um pouco sobre isso um pouco mais para frente, tá? Mas, como tudo isso daí também não é uma coisa simples, aí vem a minha próxima pergunta, envolvendo a você e a Lúcia. Quais são os principais desafios para uma integração do ESG no modelo de negócio das empresas? Eu acho que eu começo de novo, já passo ali para a Lúcia poder complementar algumas coisas. Assim, são desafios distintos. Eu começo do básico, primeiro entendendo o que é, quais são os motivos que me faz mover e que realmente me fazem trazer isso para dentro da agenda, quais são aqui os motivadores. Mas o principal desafio que eu trago aqui é o como fazer. Porque são tantas as possibilidades e não tem receita de bolo, não tem bala de prata, mas o como fazer tem sido o principal desafio. Aí eu tenho que ter uma certificação, eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que contratar uma consultoria, eu tenho que pôr uma equipe aqui, né, com grandes profissionais e especialistas para poder, né, executar toda essa estratégia, pensar e executar toda essa estratégia. Então, eu vejo que esse como fazer tem sido aí um grande desafio das empresas que estão buscando soluções, estão buscando essas informações e não sabendo por onde começar, né? Então, eu gosto de exemplificar aqui fazendo um básico bem feito, entendendo a nossa realidade, o que é específico da organização, o que é compartilhado, que é característica do setor também. Onde é que pega? Quais são os riscos que a gente pode ter ali? E o que a gente está fazendo com eles, né? Eu diria que é esse olhar, porque de nada adianta você trazer uma grande consultoria, fazer um trabalho, se você não está organizando esses dados, e de fato, se é muito mais para você se colocar esse rótulo, essa roupagem, do que uma preocupação legítima que você pode capitalizar, e por que não, se for legítimo, né? Capitalizar aí na comunicação, no valor de marca, né? Na reputação da organização. Então, tem que ser muito verdadeiro, tem que fazer parte dessa cultura. Muito Verdade. legal. Verdade, Cláudia. Aí eu vou aproveitar um gancho e focar um pouco mais aqui na questão da gestão de pessoas, né? Que para mim, um lado também muito importante. Eu acho que o desafio aqui é traduzir essa estratégia, né? Como a gente falou, o ESG, em ações e comportamentos, né? Eu acho que o trabalho aí da gestão da empresa, junto com as pessoas responsáveis pelos recursos humanos, vamos dizer assim, inicialmente sensibilizar as lideranças, as equipes, garantindo essa visão de longo prazo para essas ações, né, da importância que tudo isso tem, e como essas equipes podem estar envolvidas, né, e motivadas nessas práticas desses impactos socioambientais, né? E para isso, eu acho que existe um segundo desafio, eu vou falar de 3, tá? O segundo desafio que é para a área de pessoas, desenvolver algumas competências que são importantes. Agora há pouco a Cláudia falou em ter uma visão, né, do todo, de como tudo se liga. Então, eu acho que a competência e a visão sistêmica para a construção da estratégia do ESG, ela é extremamente importante. Que as pessoas tenham, o Pedro também mencionou a questão da inovação. Então, a habilidade de inovação também é uma competência extremamente importante para a gente conseguir implementar essas ações. Ter um perfil empático, entender o porquê que eu estou fazendo isso, me colocar no lugar do outro, entender as dificuldades do outro, né? A análise de cenários e riscos, obviamente, também é muito importante, e como a gente falou agora há pouco, e a Cláudia frisou também, a capacidade de antecipação. Então, é preciso que se tenha um olhar principalmente para essas competências, para que a gente consiga desenvolver aí as ações e os comportamentos, né?
Então, eu acho que a área de gestão de pessoas tem que ser aí um agente transformador, um disseminador dessas práticas, né, para garantir aí esse crescimento sustentável. E eu acho que o último desafio é, além de planejar, documentar e trabalhar essas ações, também difundir por meio de comunicação, né, manter essas pessoas inteiradas com muita clareza do porquê que elas estão sendo envolvidas, o que elas estão fazendo lá, o que são as estratégias, além também do desenvolvimento, né, das pessoas. Então, eu acho que é transformar o ESG em ações e comportamentos, só para fechar, desenvolver essas competências que a gente acabou de falar e comunicar muito bem comunicada internamente e externamente, né, até como garantia de valorização da marca, como a gente falou também. Acho que esses, na minha opinião, seriam aí 3 desafios importantes. Eu Perfeito. queria somar um comentário, se me permite, quebrando Claro. aqui a sequência, mas à medida que a Lúcia foi falando, eu fiquei aqui refletindo, né? Eu vejo que o desafio da resiliência, porque tem muitas coisas acontecendo, nem todas as respostas estão prontas também, assim como as pessoas, assim como as próprias empresas. E quando você lida em temáticas que são complexas e são de longo prazo, como são as de sustentabilidade e ESG, um prazo um pouco menor, nem tudo que você vai testar vai dar certo. Então, você precisa desse olhar e essa resistência mesmo, né? Esse endurance ali para você falar assim, nossa, vamos lá, é o que tem que ser feito, é uma jornada, e lá na frente a gente vai chegar e vai continuar colocando patamares e alongando ainda mais onde a gente espera chegar. Mas tem que ter assim, muita determinação para que isso realmente aconteça. E eu lembro, até quando eu ia recrutar as pessoas, eu via assim, olhava muito ali no currículo, como é que estavam os ciclos e quanto tempo elas ficavam nas organizações ou nos cargos. E quando os ciclos eram muito curtos, eu falei, gente, não deu um tempo de entregar um projeto, de ver começo, meio e fim. Será que é isso mesmo? A insustentabilidade, né? Você avalia muito esse tipo de competência, porque ela é essencial. Se não tiver resiliência, se não for resistente, não dura. É verdade, bem Muito lembrado. legal. Cláudia, eu estava me segurando também para não fazer um comentário, mas agora eu vou fazer o comentário, tá? Assim, a minha experiência profissional, ela me ensinou que em momentos de transformação, e quando a gente fala em ESG, é um momento de transformação, porque a gente está trazendo novidades, a gente está trazendo uma nova visão em cima da organização, é muito importante a figura da liderança, tá? Então, você precisa ter os líderes adequados para dar força a esse movimento, para engajar as pessoas dentro desse movimento e a empresa se fortificar como imagem e como executora efetiva dessas ações aí ligadas ao ESG, tá? Então, fica só como um complemento, e era o comentário que eu queria deixar aí para vocês, tá? Os participantes aí, para vocês fecharem o conceito, que foi muito bem defendido, tanto pela Cláudia quanto pela Lúcia. E aí vem uma próxima pergunta, tá? Aliás, não é nenhuma pergunta, é uma questão que aí eu vou abrir para uma pesquisa. Sempre que a gente tem esses momentos de transformação, também existe uma formação de conceitos que provoca pressões sociais ou pressões de mercado em cima das atividades organizadas, tá? Ou dos grupos organizados, tá? E aí eu gostaria de estar perguntando para os participantes, através de uma segunda pesquisa, e Thomas, se você puder mostrar a segunda pesquisa, em que a pergunta é: como sua empresa enxerga a pressão da sociedade civil e do mercado consumidor? Aí, novamente, tem as opções de resposta e, por favor, vocês podem estar escolhendo o que for mais conveniente ou estar mais aderente ao que vocês vivem ou acham.
Muito bem. Aqui a gente já tem uma divisão de colocações e de percepções, em que 50% não sabem exatamente com o que se preocupar, ou seja, as empresas ainda não têm uma conscientização em relação a esse aspecto, não têm um nível de discussão adequado em relação a isso, e outros 50%, esse tema é levantado em algumas conversas, que já é um aspecto positivo, mas não me traz uma imagem de alguma coisa estruturada, uma coisa recorrente, uma coisa dentro da política de gestão da empresa. E aí, em relação a isso, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta, tá? Para as nossas palestrantes aí, como as empresas podem avaliar melhor essas pressões, como se adequar e dar uma resposta a isso, tá? E aí tem um lado organizacional, tem um lado de algumas coisas já vividas dentro do ambiente ESG, então eu deixo isso daí aberto para vocês duas, tá? Quer falar primeiro, Cláudia? Pode falar. Tá mudo, Cláudia, tá mudo. Faço uma introdução rápida aqui e já passo a bola para você, Tá. porque assim, as pressões elas vão chegar em diferentes frentes, seja pelo regulatório, pelo consumidor, pela reputação, uma crise, nossa, nada como você ter uma crise para falar, assim, nossa, agora é uma prioridade, aí surgem recursos de todo lado, né? E assim, ESG de fachada não demora a cair. E é sempre a minha recomendação, né? Entender o contexto, já falei sobre isso, né? O impacto, levantar as ações que realiza, o que mais precisa ser feito, quando e como será feito. A regra do jogo aqui assim, é verdade, responsabilidade, transparência. É claro que, enquanto gestores, nós temos que entregar os melhores resultados, garantir que nós estamos fazendo o crescimento da organização, entregando, né, ali o lucro dentro daquilo que se espera, mas existe também essa responsabilidade que se soma a isso e ela fala do existir por um tempo muito maior. Não existe empresa perfeita. E a gente tenta colar nisso, como se tudo funcionasse às mil maravilhas dentro da organização. Então, humanizar essa abordagem, entender que tem pontos que a gente faz muito bem e que a gente pode crescer em cima disso e que outros que a gente tem que avançar e que tem que melhorar. Com isso, sem dúvida, atrai muito mais a atenção para o que a gente faz, mas também reduz a pressão quando a gente não quer posar de verdadeiro e de perfeito, né? A palavra correta que é a perfeição o tempo inteiro. E eu acho que o que a Cláudia falou é super importante. Não dá para fazer tudo, né? E nem tudo ao mesmo tempo. A gente até pode fazer quase tudo ao longo do tempo, né? Mas eu acho que lá no início a Cláudia falou uma coisa que é bem verdadeira. Eu acho que a primeira pergunta a se fazer as práticas de ESG na nossa empresa estão sendo feitas por convicção ou por conveniência? Né? Então, assim, as práticas adotadas, se elas são por convicção, as práticas adotadas estão alinhadas com aquilo que deve ser feito, estão alinhadas às questões de compliance, de governança, com o nosso negócio, né? E aí eu vou voltar, eu não poderia deixar de falar, de novo, estão alinhadas com os nossos valores? Quais são os valores que nós temos que vão direcionar? E eu acho que quando você tem essa clareza, como a Cláudia falou, a pressão acaba que diminui. Você acaba fazendo aquilo por convicção. A gente quer fazer, vai ser mais fácil por isso? Não. Acho que às vezes é até mais difícil, né? Porque quando a gente tem muita convicção, paixão, a gente quer fazer alguma coisa, a gente às vezes erra, fica mais triste, mais decepcionado e mais frustrado. Mas quando a gente faz por convicção e sabe que tem os valores de base para fazer, a pressão naturalmente vai se esvaindo aos poucos. Muito bem. E agora a gente vai avançar mais um pouquinho, fazendo mais uma pesquisa, em que a pergunta é: a gestão da empresa
tem conhecimento sobre as práticas de ESG e como elas podem beneficiar a empresa? Novamente, as respostas aí, as opções de resposta, por favor, fiquem à vontade aí para escolher. Muito bem. Novamente, a gente tem uma divisão em que, dentro dessa pergunta aí, tá, das práticas, do conhecimento das práticas de ESG e o quanto elas podem beneficiar as empresas, 50% respondeu que não tem, e outros 50% temos uma visão clara e atuamos na melhoria das práticas, o que é assim, extremamente favorável e espero que essa ação continue na linha do tempo. Em relação a quem respondeu que não tem, esse é um bom momento de começar a entender o que deve ser considerado para a gente começar a praticar isso e a entender quais são os benefícios que podem ser auferidos pela empresa. E essa é a próxima pergunta que eu tenho para a Cláudia e para a Lúcia. As práticas de ESG podem gerar benefícios para as empresas? Olha, eu colocaria aqui vários deles, né? Fiquei pensando aqui para tentar resumir, né? Muitas vezes a gente começa ali com a otimização da gestão, da operação mesmo, revendo processos, numa iniciativa, claro, de redução de custos. E a gente tem aquele mito, a gente acha que investir em sustentabilidade e ESG vai aumentar, dependendo, no curto prazo, pode aumentar assim, os custos ou mesmo os investimentos, mas de longo prazo, e em alguns casos, até de curto prazo, você consegue reduzir e rever muito desses processos. Algo que eu sempre coloco aqui como valor que é intangível e que a gente hoje, né, tem buscado medidas para trazer essas métricas aqui, a questão da imagem corporativa, da reputação, em especial no momento de crise, porque quando você constrói e tem essa imagem positiva, no mínimo você tem o benefício da dúvida, então é algo que te blinda e traz esse colchão aí de proteção também. Do ponto de vista financeiro, de negócio, eu vejo que o financiamento facilitado, como eu já falei, acesso a custo de capital e até atração de capital, que dê muito mais aderência à proposta da organização, né, com esse olhar ali até de longo prazo. O olhar outro benefício, eu colocaria ali a questão de oportunidade de novos produtos e serviços também, aumentando fontes de receitas e, por que não, a abertura de novos mercados. A comunidade europeia está assim, super focada nesse tema ESG, trazendo uma série de, não só de reguladores, mas até de barreiras para que a gente possa comprovar e realmente poder participar desse mercado. E aí, para fechar, né, e já aquecendo aí para a Lúcia, a atração e retenção de talentos. O quanto a gente desenvolver isso enquanto cultura dentro da organização faz com que as pessoas estejam aqui e vejam os valores e vejam quanto elas podem se conectar, e com isso você vai ter certamente equipes mais diversas, equipes mais criativas, equipes mais engajadas, de maior performance. Então, são vários os benefícios que você vai trazendo na sequência. É verdade, eu só complementaria aqui, acho que a Cláudia falou tudo, acho que qualquer ação, seja ambiental, social e até de governança, gera valorização da marca, né, como a Cláudia falou, e gera milhares de benefícios, né? Eu acho que quando você começa a fazer esse tipo de ação, os primeiros impactados são as pessoas dentro da organização, né? Os fornecedores, que também te veem com outro olhar, os clientes, e aí toda a comunidade sente que essa empresa está crescendo e valoriza essa marca, né? Para as pessoas também, quando você olha para dentro, aplica questões de diversidade, inclusão, isso gera bem-estar, e como a gente já falou até em um outro webinar,
o bem-estar ele traz uma série de questões, aumento da produtividade, a melhora da marca empregadora, a redução de turnover, a redução de custos com a troca de talentos, como a Cláudia falou, a gente retém aquelas pessoas e, consequentemente, eu gasto menos, né? Quando eu falo de questões ambientais e eu estou pensando nas futuras gerações, eu estou gerando benefícios para a comunidade, eu aumento o número de consumidores, porque o consumidor fala, eu quero comprar daquela empresa que tem aquela ação, né? E quando a gente fala de governança e diminui os riscos daquela empresa, isso também, sem dúvida nenhuma, valoriza muito, como a gente já falou, a marca, né? Acho que tem vários benefícios aí que a gente pode considerar. E, Lúcia, só vou reforçar uma coisa que você falou, que é muito interessante, quando você falou nas futuras gerações, e vamos colocar isso como a geração Z e a geração Y, tá? Eu tenho lido algumas matérias aí, o quanto que essas gerações já compraram essa situação do ambiental e do social, tá? Então, elas fazem esse questionamento, mas essa empresa, o quanto ela está engajada nesse movimento ligado ao ESG, tá? E faz uma análise disso. Quer dizer, a gente não vive esse mundo perfeito, mas a gente precisa entender que, ao praticar o máximo possível dentro da possibilidade das empresas, a gente pode estar sendo favorecido dentro de uma visão de mercado e do mercado consumidor. Tá? Então, legal essas colocações de vocês aí, porque isso fortifica a importância de levar esses temas em consideração. Tá? Legal, eu agradeço demais aí a colocação, que acho que foi muito rica. E agora, Cláudia, eu não vou ser bonzinho com você, tá? Eu vou ser quase cruel com você, que tem uma pergunta que é enorme e uma pergunta que tenho certeza que ela é complexa, mas eu tenho certeza também que você vai responder muito bem. A pergunta é, deixa eu puxar o ar aí, porque é comprida mesmo, tá? É verdade que a grande maioria das médias empresas não tem acesso a ferramentas e recursos para medir e avaliar sua performance de ESG? Essa é um pedaço da pergunta, tá? E que passos que as empresas podem seguir para superar essas barreiras, e aí até levando em consideração as médias empresas que sempre têm alguma limitação de recursos financeiros ou de caixa para fazer isso daí acontecer de uma forma mais rápida, tá? Então, boa sorte na resposta aí, eu tenho certeza que tem muita gente atenta na tua resposta aí, tá? Então, eu vou ser, assim, bem objetiva, né? É verdade? Não. Vamos lá. Não. Eu me lembro de uma pesquisa que saiu no final de novembro de 2011, se não me engano, a Grant Thornton, a Fundação Dom Cabral, dizendo que 74% dos CEOs diziam que as temáticas em ESG são muito importantes, mas que 14% estavam fazendo alguma coisa em relação a isso. Então, não vejo como ferramentas, eu vejo realmente aqui a liderança, a ação e a coragem é o que a gente tem que fazer, é onde a gente tem que avançar, né? Ah, mas se eu tiver ferramenta A, B, C, como é que a gente utiliza, como é que a gente pode fazer isso? E aqui, quero resumir assim, de maneira assim, muito prática mesmo, né? Muito simples. A primeira coisa, em 3, né? Vamos lá, é avaliar seu impacto. Onde é que eu estou, qual que é o impacto, qual que é a realidade que eu tenho ali. A segunda coisa é definir compromissos que a gente precisa. Meta, indicador, o que eu quero. Então, falar, a gente queremos aqui, né, do ponto de vista ali de equilíbrio de gênero, né, promover maior inclusão, maior contratação de mulheres. Ótimo. Quanto? Como? Para quando que a gente precisa? Né? Fez um censo? Entendeu como é que é a realidade interna? Não é só percentual de mulheres, mas assim, tem gap de remuneração? E tem, né? Deixa eu dar uma olhada como é que está aqui dentro. E uma vez que eu medir isso, o que eu vou fazer com esse negócio? Então, é exatamente, qual que é a ação que a gente vai ter? E aí, por último, você monitora, né? Monitora e dá visibilidade a partir de dados.
né? Você tem que medir para poder comunicar. Então, são essas três coisas que eu coloco assim, isso o que eu vejo como o mais importante. Claro, né? Para você poder fazer materialidade, você envolve, você ouve as partes interessadas. O que são as partes interessadas, os famosos stakeholders, que impacta ou é impactado pelo nosso negócio? E aí ouvir as pessoas, o que é relevante, que temas são relevantes. E com isso você, né, desencadeia todo o restante aqui. Claro, se a gente vai avançar para uma certificação, se eu vou avançar aqui para um relatório, né, você certamente vai precisar de suporte para que isso aconteça, né, para organizar isso, né, e colocar isso num fluxo ali de produção para chegar numa boa comunicação, e especial para que os dados sejam aferíveis, confiáveis, ajudando também para que as ações elas sejam proporcionais ao tamanho da operação. E hoje tem muita ação que é desconectada disso, sabe? Aquela coisa assim, nós fazemos essa atividade, é pulga em cima de elefante, não tem impacto nenhum, não faz diferença. Então, assim, não vão brincar de ESG e fazer aquele ESG raso, que não é isso que a gente quer. Então, eu vejo que não é falta de ferramenta, falta vontade e ação efetiva. Muito obrigado aí pela sinceridade e objetividade, porque é exatamente isso, gente. Tem o que fazer, como fazer, e a gente não está falando em custos de multinacionais, custos suportáveis por uma média empresa, mas tem que ter vontade de fazer e acreditar, trazendo um comentário que a Lúcia fez lá para trás, precisa ter convicção, crença da necessidade e vontade de fazer acontecer, tá? E, Lúcia, se você acha que eu ia te poupar, você está muito enganada, tá? Porque também tem uma pergunta aí que é extremamente importante nesse contexto todo. A Cláudia explorou muito bem esse lado do ferramental, etc. e tal, e a pergunta é, ao fazer isso, a cultura organizacional vai ser afetada? Tá? Eu acho que é assim, né? Eu costumo dizer que isso é um círculo virtuoso, né? E ela, sim, ela é afetada. A gente falou lá atrás que a cultura permeia a estratégia, que a cultura é formada pelos valores. Se os valores identificados na organização levam com convicção de que eu tenho que mudar, a gente vai realmente implementando as ações. Essas ações que estão ligadas, né, a esses valores, elas vão sendo, aos poucos, incorporadas dentro da empresa como hábitos. E aí as pessoas começam a perceber mudanças de comportamento. E aí eu vejo que o comportamento mudou, poxa, a gente não fazia isso dessa forma, estamos fazendo agora, poxa, ficou muito melhor. E esse círculo vai trazendo novas ideias, novas oportunidades, novos valores, e as pessoas vão percebendo que o valor está sendo incorporado na prática portanto, a cultura está sendo não redesenhada, mas ela está sendo reestruturada ou revitalizada. Eu acho que isso é uma revitalização da cultura, e não necessariamente que ela muda, né? Porque se o valor já estava lá, mas ele estava, às vezes, muito escondidinho, inoperante, a gente reavivou isso. Então, você reaviva a cultura. Eu prefiro dizer a palavra reavivar do que mudar ou afetar. Legal. Muito bom. Bom, agora, antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de convidar os participantes a colocarem mais questões, tá? Porque esse é o momento, daqui a pouco a gente vai começar a responder a questões, tá? Então, por favor, fiquem à vontade, usem o Q&A para colocarem as questões que vocês julgarem pertinentes e necessárias para esclarecer alguma dúvida que vocês tenham ficado ao longo aí das apresentações da Cláudia e da Lúcia. E a próxima pergunta, que envolve a Cláudia e a Lúcia, o que deve ser feito para identificar áreas-chave de impacto ambiental e social e o que deve ser considerado na priorização da implementação das medidas para essas áreas? Aí a gente está entrando já, a empresa está convicta de que precisa fazer, ela quer fazer, tá?
E aí, obviamente, existe um caminho. E o caminho passa para identificar as áreas-chave de atuação, o que ela tem como importante para fazer, tá? E dentro do conjunto de situações, como ela deve tratar isso daí, tá? Tem alguma ordem, algum conselho em cima disso? A priorização é em cima, cada empresa vai ter a sua solução em cima disso, tem uma receita de bolo, enfim, alguma coisa nesse sentido aí, tá? Bom, materialidade é um termo que a gente utiliza para entender quais são os temas sobre os quais a empresa gera impacto ou acaba sendo impactada também, né? E que influencia significativamente as avaliações e as decisões dessas partes interessadas. Então, eu diria que para você entender esse impacto, é você listar, ouvir, né, essas partes interessadas, não, tanto de dentro quanto de fora, está aberto a esse diálogo, e aí você consegue entender quais são as... E tem coisas que são surpreendentes. Talvez você estava mirando para um lado e vai para outro, sabe aquele que você quer, mas o que que a sociedade, o que que o seu ecossistema está falando para você. Então, aqui a palavra de ordem é materialidade. Legal. Eu acho que Lúcia? só complementando aí o que a Cláudia falou, eu acho que depende muito do negócio, né, do risco que eu já tenho, né, se eu tenho um negócio que impacta no ambiente, é por aí que eu tenho, né, que começar. Mas eu acho que é ouvir as pessoas, como a Cláudia falou, internamente, externamente, e por vezes, pequenas ações trazem grandes impactos, né? Então, eu faria aí também, como complemento, três questões. A gente já faz alguma coisa que está ligado a essa prática? Temos alguma coisa para celebrar? Dentro dessas coisas, nós temos oportunidades de melhoria? A gente tem algum fator dentro da empresa que impede que essa estratégia, né, que o nosso propósito seja realizado e que impacta no meio ambiente, na sociedade, ou seja, entender que forças e que oportunidades a gente tem para desenvolver essa sustentabilidade organizacional. Como a Cláudia Muito falou, bom. é lista e vai por aquilo que tem o maior impacto, talvez. Agora, tudo isso passa por momentos de discussão interna e, assim, aí uma curiosidade, quer dizer, o quanto que as pessoas têm que ser envolvidas e até que nível de envolvimento a gente trata essa questão aí, tá? Porque quando a gente fala em médias empresas, a gente está falando em empresas de 50, vamos imaginar até 200 funcionários, tá? Então, são empresas assim, longe da estrutura de uma corporação, tá? Mas assim, como que você enxerga, ou você, Cláudio, como que você enxergam, ou vocês duas enxergam, até que nível de participação é interessante ter num primeiro momento aí para tomada de decisão de caminhos a serem seguidos, tá? E priorizados. Eu deixo a Lúcia começar. Tá bom. Eu acho que é assim, né? Quando a gente fala desse tipo de prática de implementação, você tem que envolver 100% da empresa. Mas é óbvio, como a sua pergunta foi, para definir por onde a gente começa, eu acho que é o que a Cláudia falou, vamos ouvir as pessoas, vamos ter materialidade, e aí sim, a gestão maior da empresa tem que olhar, ter uma visão sistêmica, olhar o que cada uma dessas oportunidades tem de impacto para o negócio, para o lucro da empresa, para o market share da empresa, e aí decidir por onde começar, né? Não sei como que a Cláudia vê isso, mas eu acho que a decisão ela pode ser estratégica, mas a ação tem que ser coletiva. Ah, legal. E aí, para fechar o ciclo de perguntas, a gente já falou em alguns momentos em aspectos ambientais, citando na forma de exemplos, ou considerando propriamente dito o E do ESG.
A gente falou também no social, tá? Ou no ambiente interno da empresa, ou alguma coisa ligada à comunidade, da atuação da empresa. E, assim, ficou o G, tá? A Cláudia chegou a citar da importância do G, que é indissociável, tá? E agora, Cláudia, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse G, a importância que ele tem em relação a essas três letrinhas aí, quer dizer, como lidar com isso daí, que importância dar isso daí, e que importância que isso tem em relação à materialização das outras duas letrinhas, tá? Olha, Pedro, na definição de governança, né, e fala ali, né, os clássicos, é a maneira como a empresa é dirigida, monitorada e incentivada. Na prática, eu chamo de gestão virtuosa, né? É como ela age de maneira responsável e transparente. Simples assim. Porque os conceitos de poder e de autoridade, eles passam a agregar também o de responsabilidade em diversos níveis, isso para todas as organizações. E eu destaco, até somando ao que a Lúcia falou na questão anterior, para o assunto poder ganhar atração na agenda dentro da organização, não importa o tamanho dela, é preciso do aval, do apoio, da validação de quem está na frente. Então, a agenda ESG, ela precisa desse empenho do líder, precisa desse entendimento do que isso significa, que relação que isso tem com o negócio, e a governança, ela fala de quê? De perenidade da empresa, fala de longevidade. E é sobre isso, né? Porque o ESG, ele vai incentivar, né, a empresa a implementar as iniciativas de maneira estratégica e não apartada, não pontual, não para cumprir tabela, né? E a liderança vai ter um papel muito importante guiando todo esse processo. E o que vai ser o balizador vai ser o propósito, né? E o propósito, bem como a sustentação por meio da cultura, né? Que reflete nos produtos, nos serviços ali da organização também. É quase que o mudar do porquê para o como. Como que a gente faz isso, né? O propósito não pode ser só um slogan, algo que é bonito, você coloca na parede ou, né, que você sustenta ali uma campanha de marketing. É a razão de existir daquela empresa, né? A espinha dorsal, é o que ela faz todos os dias para gerar valor, né? Não só o resultado, mas ela gera esse valor. Além de buscar o lucro, os resultados, mas o propósito ele passa a ser a força motriz para que isso de fato aconteça. Então, na governança, a gente tem muito esse olhar como se fosse um farol, né, uma bússola que aponta a direção e nos dá os caminhos de como fazer. Perfeito, Cláudia. Assim, eu concordo em gênero, número e grau nessa afirmação e sei da importância que a governança tem na gestão das empresas. E eu vou fazer um complemento aí. Eu gosto muito de ler, né? E eu já li uma série de artigos de instituições de renome falando das pesquisas que são feitas em relação àquilo que o mundo vai ser daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, em que se nada for feito dentro daquilo que envolve principalmente o E e o S e o G, tá? A gente, daqui a 20 ou 30 anos, corre um risco enorme de viver uma crise ambiental, uma crise econômica, uma crise social e uma crise política. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que inúmeros negócios vão ser destruídos porque não se prepararam de uma forma adequada para essas crises aí. E a gente nem sabe o que pode acontecer num momento desse, tá? Então, é muito importante a gente ter essa conscientização hoje, independente do tamanho da empresa. Obviamente, as grandes empresas têm um papel de liderança importante nisso daí, mas, assim, a gente precisa lembrar que, por exemplo, no Brasil, 90% das empresas são médias ou pequenas empresas e de cunho familiar. Então, se não houver essa conscientização,
a gente está falando de uma parcela do nosso PIB altamente significativa, tá? Então, na nossa conversa, dentro do Hub da Gestão, em que a Lúcia é um dos membros, a gente percebeu a importância que isso tinha, tá? E aí a gente não podia esquecer de você, Cláudia, como grande conhecedora do ESG, mas também não podíamos deixar isso daí separado como uma coisa jogada ao vento, porque tem uma ligação muito forte com as estruturas empresariais que precisam incorporar isso daí, com a sociedade que precisa incorporar isso daí, para que esse tema ganhe a mesma força, por exemplo, que já tem na Europa. Tá? Europa acho que é um bom exemplo para ser dado. Tá? Então, agora a gente vai começar a responder algumas perguntas. Tá? Tem uma primeira questão, deixa eu ler para vocês, que foi apresentado pela Silvana, em que ela pergunta qual a realidade no Brasil para as micros e pequenas empresas na implantação dessas práticas. É a hora da verdade. Estamos começando, né? E eu diria, Silvana, que muita gente nem sabe o que isso significa. A gente está muito viciado em circuito Rio-São Paulo, e quando você vai para outras regiões, e eu vivo isso hoje na pele, e você fala de sustentabilidade. Eu me lembro uma vez que eu fui, assim que eu comecei a fazer o trabalho no interior de Minas, e eu falei, o que eu fazia, né? Eu trabalhava com sustentabilidade, eu falei, mas isso é o quê? Eu tive que explicar de umas 3 maneiras diferentes para uma pessoa, e assim, de excelente formação, de muito conteúdo, mas que não tinha ideia, que não tinha sido tocada ainda por essa temática, né? Então a gente fica com um olhar muito restrito, olhando só os grandes centros, e assim, tem uma jornada grande ainda de amadurecimento daqueles que já sabem de entendimento, mas de difundir isso numa linguagem que seja acessível e prática, né? Porque o tecnicismo, o dificultar não vai ajudar a avançar na agenda. Então, temos bons exemplos daqueles que já avançaram, mas na sua maioria ainda não sabem, nem sabem que isso existe. Legal. Agora vem uma pergunta aí para a Lúcia, tá? Que é como identificar a cultura organizacional em uma empresa? Bom, tem várias formas, né? Mas, como eu falei lá no início, a cultura, ela é a personalidade da empresa. Então, assim, pela metodologia que eu trabalho, que eu gosto muito, porque é muito prática, eu acho que a gente tem que fazer um mapeamento dos valores. Para eu conhecer a cultura, eu tenho que conhecer as pessoas que fazem parte dela. Então, pensar no propósito para que eu existo, né? Como a Cláudia falou anteriormente, eu estou aqui para quê? O que eu faço todo dia, né? Eu sou uma indústria, eu sou um hospital, eu sou o quê? Qual é o meu objetivo, né? O meu propósito? E quais são os valores que permeiam este propósito? E olhar, perguntar, ouvir as pessoas e pensar o seguinte: bom, nós temos esses valores. Você percebe esses valores na prática, no dia a dia? Quais desses valores você vê hoje na empresa? Quais você gostaria que existissem na empresa? E olhando entre o que eu tenho e o que eu gostaria, você tem inúmeras oportunidades de olhar para essa cultura e ter a sua identidade refletida no dia a dia e nos comportamentos. Porque, como eu falei, o valor tem que ser expresso no comportamento, e é isso que é a cultura. Quando alguém olha de fora e fala assim, poxa, como as pessoas nessa empresa são respeitosas. Poxa, como as pessoas nessa empresa se preocupam com o meio ambiente. Poxa, como as pessoas aqui fazem tudo certinho dentro das regras. Isso é cultura, né? Identificar por meio dos comportamentos aquilo que a gente quer ser e que a gente quer que o mercado nos veja, né? Como a gente quer esse reconhecimento por parte do mercado. Obrigado, Lúcia. E agora, Cláudia, também dentro desse terreno da iniciação do assunto dentro das empresas, tá? Uma outra pergunta, que aí acho que para você,
o ESG requer uma estrutura específica em uma empresa? Como tratar isso daí dentro de uma empresa? É de uma forma estruturada? Se monta um departamento, um grupo? Como que você aconselharia uma média empresa a começar a estruturar esse assunto, né? Tem diferentes configurações no mercado, né? Desde profissionais que hoje estão dentro da área de RH, da área de marketing, outros que respondem direto ao CEO, né, ao número um ali da organização, outros que estão na área financeira, enfim, existem várias. O que eu recomendo é sempre o olhar transversal. A liderança tem um papel crucial para dar atração, que isso realmente precisa, que essa temática precisa, e é claro que você ter alguém dedicado para que esse tema aconteça, isso faz com que você organize muito mais as ideias e alguém que acaba perseguindo todas essas informações, né? Mas sempre com esse trânsito que você acaba tendo em toda a organização. Por vezes, eu vejo isso começar pequeno, pessoas que assumem isso como projeto, que não precisam ser 100% dedicadas, e que é o melhor cenário mesmo, né? Quando você fala em empresas que são menores, isso vai ganhando corpo com o tempo, e é o que a gente realmente espera, né? Porque a mobilização tem que ser de diferentes áreas e todas elas podem trazer a sua contribuição, quais são as suas ações para essa agenda em sustentabilidade. E depois vão ter pessoas que evoluem para ser 100% dedicadas ou até departamentos inteiros, se assim fizer sentido dentro da organização. Mas onde eu vejo que tem funcionado melhor, acaba sendo ali por projetos, porque também a sustentabilidade e o ESG, né, ele tem que ter começo, meio e fim, ele tem que ter entregas ali muito, muito, muito claras, né, e depois vai evoluindo para outras configurações. Legal. E ainda continuando com você, Cláudia, uma outra questão: depois de definidas e priorizadas as implementações de medidas ligadas ao ESG, há alguma metodologia ou orientação sobre caminhos a serem seguidos? Nosso tempo também já está aqui bem avançado. Uma vez que eu sei o que eu quero fazer, é assim, meta e métrica. É isso que eu preciso. Eu preciso saber para onde que eu vou e como é que eu vou medir isso. Porque está cheio de anúncio aí que coloca ESG na veia e vai ver, não tem nada. Então, eu coloco assim, realmente, essas métricas que sejam relevantes, impactantes, coerentes e proporcionais ao tamanho do negócio e que a gente persiga. Tem muita gente que começa e para. E não precisa de um software, até existem vários que são maravilhosos, mas assim, o importante é as informações estarem organizadas, as ações estarem organizadas e ter alguém que ajude para que isso avance, né? Não adianta falar que ESG está no DNA, né? Está talvez está no genótipo, mas no fenótipo a gente está tentando ainda, né? Então, muito cuidado, né? Não é bem assim. Mas eu diria que a disciplina em acompanhar essas métricas e fazer a curva sempre que for preciso, porque sim, tem métricas a serem atingidas, mas a gente tem um aprendizado que vai acontecer no meio do caminho, e outras coisas que vão se acoplando, e a gente tem que ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura de aprender com a jornada. Muito bom, e obrigado pela síntese aí, porque esse assunto realmente amplo, né? E, Lúcia, só para fechar, você até tocou nesse assunto aí, mas só para deixar isso daí o mais claro possível, a pergunta é: qual a relação entre cultura organizacional e gestão de pessoas? Bom, é toda, né? Porque a cultura é feita pelas pessoas, como eu falei, ela é reflexo do comportamento das pessoas, né? Então, é quando você tem pessoas que têm a clareza do porquê que elas estão ali, qual é o objetivo, quais são os valores que ela tem, que tem a ver com aquele tipo de comportamento dentro da empresa, as coisas fluem de uma maneira natural, né? Mas se a gente for olhar a área de gestão de pessoas ou a área de recursos humanos, assim como a Cláudia falou, eu tenho que ter alguém que cuide da meta do ESG. A gente tem que ter alguém que cuide
da saúde, das competências e dos comportamentos das pessoas. Então, isso acaba trazendo para a área, né, de recursos humanos, de gestão de pessoas, essa responsabilidade como agente transformador. Então, ele tem a meta e ele tem que medir se também ele está indo ou não em direção àquilo que é esperado, né? Então, como eu falei lá no início, a cultura permeia tudo dentro da empresa. Legal, muito bom. Muito obrigado. E agora eu vou abrir já na fase de encerramento para as considerações finais de vocês duas, tá? Seguindo novamente a ordem alfabética, que eu acho que deve ser um toque meu, tá? Então, Cláudia, você primeiro e depois a Lúcia. Eu queria deixar uma mensagem final aqui, falando que quando a gente olha com a lente do que tem que ser feito, né, porque é o certo a ser feito, acho que tudo fica mais leve, né? Não é para ser um fardo, não pode ser um peso. A gente, claro, ainda que tenha pressão, a gente não pode se sentir pressionado a fazer isso, aquilo, porque o mercado está pedindo, mas sim, o mercado vai pedir, óbvio, né? Mas porque é o correto a ser feito. Então, esse olhar que a gente tem na perenidade, na responsabilidade, e até revendo o que a gente tinha enquanto valores, hoje tem novos contornos, né? Tem novas expectativas, então eu acho que tem uma oportunidade enorme de a gente agregar valor e ter um diferencial competitivo, que daqui a pouco vai ser uma condição para competir mesmo. Muito bom. Lúcia? Lúcia, o som. Perdão. Eu acho que falar de cultura, né, eu ficaria aqui mais 3 horas, mas acho que o pessoal não vai querer, né? Então eu vou ser breve. Eu acho que assim, né, gente, quando você tem clareza de onde você quer chegar, como a Cláudia falou, tudo fica mais fácil. Por um outro lado, muito se fala hoje de cultura organizacional, né? Todo mundo fala cultura e coloca a cultura como algo que você precisasse mexer o tempo todo, movimentar o tempo todo para que as coisas deem certo. O que eu diria mais do que pensar qual é a minha cultura, observe as pessoas dentro da empresa, né? Olhe como elas se comportam, veja quais são as reações que elas têm nas diferentes situações. Vá anotando isso e faça uma relação com quais valores estão por trás disso. E aí você vai conseguir enxergar quais são os valores que permeiam a sua organização, para você olhar se esses valores têm a ver ou não têm a ver com aquilo que o propósito da organização. Então, assim, não precisa nada muito mirabolante. Observe as pessoas, veja como elas reagem, entenda as pessoas, você vai conseguir entender qual é a cultura da empresa. Muito bom. Bom, agora é a minha parte, a parte de agradecimento em nome do Hub da Gestão, a participação de vocês, que foi brilhante. Vocês foram ótimas, assim, com nível de assertividade, objetividade, de conteúdo maravilhoso. Então, eu me sinto honrado de poder ter tido duas palestrantes do nível de vocês, com a qualidade de informação que vocês passaram para os nossos participantes. E nada disso teria valor se não fossem os participantes, porque vocês falaram para eles e espero que vocês tenham alimentado a eles da forma que era o nosso objetivo como Hub da Gestão. E eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer isso. Então, agradeço também demais aos participantes do nosso webinar e que espero para um próximo webinar aí que vai acontecer agora no mês de abril, a presença de todos para continuarmos dentro do nosso propósito de passar a melhor informação possível para os gestores de empresas, os sócios de empresas. E para vocês, em especial, muito obrigado por terem participado, tá? Eu acho que é isso daí, gente. Então, muito obrigado. Agora a gente tem o encerramento aí dos participantes respondendo à pesquisa de satisfação e agradeço muito a quem fizer isso daí, que nos ajuda muito em momentos seguintes aí de alguma correção, caso a gente tenha praticado algum desvio que a gente possa detectar através dessa pesquisa. Muito obrigado a todos. Cláudia, Lúcia, Thomas, mais uma vez, obrigado pela participação, pela ajuda,
E até a próxima vez, então. Tchau. Até, Tá. tá? Tchau, Tchau, obrigada tchau. a todos. Tchau. Tchau.